Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Marcela Martins, sou da CPFL. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos verdes, cabelos ruivos, mais ou menos ali na altura dos ombros. Hoje eu tô vestindo uma blusa preta e um blazer preto e cinza. A gente tá aqui numa sala, com uma mesa retangular. Ao centro tem 2 microfones pretos, tem uma televisão ao fundo que tem a arte do CPFL mais diversa e logo atrás de mim tem um painel de treliça de madeira. E aí a gente está aqui hoje para conversar, né? A ideia é compartilhar um pouco dos nossos conhecimentos para construir um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo para todas as pessoas. Você se sente à vontade para falar sobre deficiência? Naturalizar essas conversas é um passo fundamental para que possamos experimentar um ambiente mais diverso e inclusivo. Então, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho e entender as questões relacionadas à vivência de pessoas com deficiência. E, para começar, a gente vai entender um pouco do conceito de deficiência. A Lei Brasileira de Inclusão considera pessoas com deficiência aquela que tem um impedimento de longo prazo de natureza física e mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade e em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso quer dizer que a deficiência é uma dentre muitas características de uma pessoa. A gente não precisa caracterizar a pessoa pela deficiência. É que se o ambiente for acessível e inclusivo, a barreira deixa de existir. Isso é importante. Então, a gente vai entender melhor um pouquinho como é que é esse conceito na prática, né? E aí, hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Kátia Reimorek. Falei certo? Falou. Bem-vinda, Kátia. Muito obrigada, é um prazer enorme ter você. Obrigada pelo convite. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, ruivos também, temos 2 ruivas hoje é o dia das ruivas aqui, hein? Tô uma blusa cru, de manga comprida, gola alta. Atrás de mim tem uma prateleira cheia de flores não, né? Plantinhas verdes e de madeira. Prazer estar aqui com vocês. Um prazer enorme. Assim, queria ressaltar bastante o quão feliz eu tô. E a gente vem construindo um tema aqui de tentar entender mais, aprender. Acho que a gente está falando muito em aprendizado. E eu queria começar perguntando para você, como é que a gente naturaliza uma conversa sobre deficiência? Como é que a gente fala sobre ela? Acho que talvez seja uma dúvida geral. A primeira coisa é a gente perder o medo, né? A gente vem de uma sociedade que colocou medo na gente de perguntar sobre pessoas com deficiência. Se a gente for recordar quando a gente era pequenininho, quando a gente encontrava pessoas com deficiência na rua, a gente era orientado pelos nossos pais, avós, tios, tias, a não perguntar, né? Quando a gente encontrava, não olha, não pergunta, não me faz passar vergonha, né? E isso vai ficando na nossa bagagem, no nosso repertório. E hoje, quando a gente é adulto, a gente lembra, não olha, não pergunta. E eu falo, a gente está num momento de sociedade hoje que é o contrário. Olha, pergunta e trata com naturalidade. E a galera não sabe fazer, porque ela nunca experimentou fazer isso, né? E tem alguma forma adequada da gente? Porque, de fato, eu concordo com você. Assim, eu fui uma dessas crianças, né? E acho que eu talvez não saiba realmente, não sei, olha, isso eu posso fazer, eu devo perguntar. Como é que a gente age de maneira natural? Como é que essa pergunta acontece? E do outro lado, né? Como é que você recebe as perguntas? Como é que você interage com elas? Boa. A naturalidade ela é muito difícil de conquistar, de um tema que causa tanta borboleta no estômago, né? Então, quando acho que a primeira coisa que foi que você trouxe no começo, que é muito importante, é entender a palavra deficiência. A palavra deficiência não tem nada a ver com incapacidade. Então, a hora que eu entendo isso e entendo a deficiência como algo que é uma falta de funcionalidade do corpo e não da nossa capacidade, eu já quebro uma barreira muito grande para naturalizar isso. Porque primeiro a gente tem dificuldade de falar que a pessoa tem deficiência. A gente troca por a pessoa é especial, a pessoa tem um probleminha, né? Então, isso é muito legal porque a gente começa a naturalizar desde a palavra deficiência que eu não estou ofendendo. A hora que eu vou perguntar, é óbvio que às vezes a gente é abordado na rua por pessoas que a gente nunca viu na vida e que perguntam coisas que não tem nada a ver por plena curiosidade, né? E é na super boa intenção, não é numa intenção de invadir sua privacidade, mas talvez até de curiosidade. Mas no mundo do trabalho, por exemplo, quando a gente está dentro de um espaço corporativo, as perguntas elas precisam existir para a gente entender como funciona. E a dificuldade de fazer a pergunta é o quanto eu me sinto confortável. Então, a primeira coisa é eu me permitir não saber. A primeira coisa é falar, beleza. E reconhecer que não sabe, né? E que ok. Eu me permiti. Como eu costumo brincar, tá tudo bem. E tá tudo bem, eu não sei, eu não fui incentivada a mergulhar nesse universo, não convivi com pessoas com deficiência, eu não interagi com essas pessoas na minha vida quase inteira. Como é que eu vou saber?
né? Então, se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, eu costumo dizer que vulnerabilidade gera conexão, Sim. né? A hora que você está nesse lugar, você fala, cara, como é que é para você fazer isso? Né, existe uma outra forma de fazer que não seja a minha? Como é que a sua deficiência impacta no resultado disso Uhum. ou não? A gente julga muito a capacidade do outro pela nossa capacidade de fazer aquilo naquela condição. E a gente esquece que as pessoas acabam adquirindo habilidades diferentes e às vezes nem esquece, nem passa pela nossa cabeça, porque a gente não precisou desenvolver essas habilidades, né? Então, o perguntar, ele faz parte do processo. Ele tem, para a gente conviver, a gente tem que saber. Eu costumo dizer que para a gente respeitar, a gente tem que conviver. Uhum. Eu não consigo respeitar aquilo que eu não conheço, né? É. Então, tem que ser uma coisa muito mais tranquila, tem que ser uma coisa mais natural. E nessa linha que você falou, né, da convivência, né? Acho que exatamente o que você disse, a falta de convivência, o não saber como agir e se colocar em vulnerabilidade, até particularmente falando, foi algo que, para mim, tem sido um desafio fazer toda essa série, porque trata de vários temas e eu também estou aprendendo muito. E foi uma das coisas que eu pensei, como é que eu devo fazer, né? E aí, de fato, foi exatamente, olha, eu acho que de fato eu convivo pouco. E aí, falando de convivência, né? Poxa, talvez eu não consiga, não conviva tanto, deveria conviver mais, deveria ser mais natural. E o que mais a gente pode fazer? E mais do que isso, essa falta de convivência acaba trazendo, de certa forma, um pouco de preconceito, acaba trazendo, de certa forma, alguns vieses mais capacitistas. Como é que você lida com isso? Qual foi sua trajetória? Qual o impacto que isso gerou na sua vida? Conta um pouquinho sobre isso. E como é que a gente, né, tira isso da frente também, né? Você contou uma história ótima pra gente ali no café antes, né, que tava conversando. E foi assim, absurda, mas aí você entende, puxa, é isso, né? É simples. Vocês, né, todas as pessoas têm as mesmas necessidades, os mesmos medos, independente da condição física, né? Acho que você trouxe muito isso ali. Então, assim, como é que você, da sua trajetória, conta um pouquinho como é que foi. Bom, eu tenho deficiência desde que eu nasci, né? Então, acho que o primeiro momento que o capacitismo ele aparece, e para quem não sabe, capacitismo é a dúvida da capacidade da pessoa com deficiência pela sua deficiência, né? Ele aparece dentro de casa. Às vezes, numa superproteção da mãe, do pai, dos familiares. Não, não precisa fazer. Para você é mais difícil. Deixa que o outro faz. Então, todo mundo tem que fazer faxina de domingo. A pessoa com deficiência não tem que fazer. Por que ela não tem que fazer? Ela pode fazer desde que ela consiga fazer até onde ela consegue fazer. Uhum. E da forma como ela consegue fazer, né? Então, o capacitismo, muitas vezes, ele se apresenta de uma forma super bem intencionada, de proteção, de acolhimento, né? E até essas perguntas curiosas, muitas vezes, vêm de uma cultura capacitista. Outro dia eu brinco que eu estava na academia e eu faço com um personal trainer, que eu falei pra ele, falei, ó, eu não quero ficar levantando o bracinho, baixando o bracinho. Eu quero malhar mesmo, porque tô ficando já com 47 anos, preciso garantir minhas Ai, passou de 40 transferências. é um problema, não? Passou. Eu falei, não quero nem ficar magrinha, porque eu já desisti. Mas eu quero ficar forte Aham. pra continuar fazendo a minha vida acontecer de uma forma Perfeito. bacana. E aí ele falou, beleza. Então ele vai lá e me puxa mesmo. Aí passou um senhorzinho, ele veio. E eu faço na academia do prédio, né? Posso te parabenizar? Eu falei, por que? Não é meu aniversário, né? Pensei. Aí eu falei, pode? Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque é um exemplo você tá aqui pra gente. E é óbvio que ele não estava bem intencionado, mal intencionado. Uhum. Ele quis trazer um elogio, mas a partir do momento que as pessoas se surpreendem de uma pessoa com deficiência estar num lugar como aquele, fazendo academia como uma outra pessoa qualquer, não pode ser uma surpresa a mais, Uhum. né? Então, aí eu deixei ele falar, acolhi, Uhum. né? E assim encerrou o assunto. Aí daqui a pouco ele volta. Posso tirar uma foto com você? Eu falei, aí meu marido tava do meu lado, aí ele olhou assim, falei, pode, né? E ele tirou a foto, ele, posso postar? Eu falei, meu Deus, o que vai ser esse post? Medo, né? Fiquei pensando com a minha imagem, né? E aí meu marido trouxe uma coisa interessante depois que ele falou assim, cara, você já pensou? Ele não parece, esse rapaz nunca parou pra pensar que o seu marido tava do seu lado e que eu poderia me incomodar como Claro. seu marido dele pedir pra tirar uma foto com você, né? Eu falei, ele nem pensou que você era meu marido, talvez você fosse meu cuidador, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa falar mais sobre isso para trazer um pouco da perspectiva da pessoa com deficiência para a sociedade, né? Quando você falou no comecinho que quanto mais acessível a gente está nos ambientes, menos a nossa deficiência aparece, isso é muito real. Legal, né? Isso é muito real. Porque se eu tenho acessibilidade, se eu não preciso das pessoas, se eu consigo ir e vir, tá tudo certo, né? A deficiência não aparece. Então, o capacitismo, ele aparece a nossa vida inteira. Inteira. Desde que eu nasci, o problema muitas vezes é a gente se identificar o capacitismo, identificar que isso aconteceu
né? E ajudar as pessoas que não repitam isso. Muitas vezes nessa É situação que é da o que você academia... falou, muitas vezes a pessoa faz até É, querendo reconhecer algo positivo e de fato não faz sentido. A gente não percebe que não faz sentido, né? mas a gente precisa... E isso é a convivência, a falta da convivência. Perfeito. É a falta de mais representatividade na sociedade, né? Porque enquanto eu sou sozinha, somos um ou outro em alguns lugares, a gente não consegue falar por todo mundo e nem deve conseguir. Sim. Mas quando a gente tá em um volume maior, com voz, né, com presença, com respeito, a gente começa a ocupar lugares e as coisas começam a ficar mais naturais. Sim. Então esse é o nosso grande desafio, né? É espalhar a gente por aí com voz. É, com certeza. E você puxou um pouco da veia da acessibilidade, né? Normalmente, quando a gente repara ou fala de acessibilidade, logo se fala em rampa, logo se fala. Mas o que mais, né? Eu entendo que vai muito além disso, né? Então, quando a gente fala de acessibilidade, né? Que nem a gente falou, você acabou de dar o exemplo que foi o início ali. O que para você é acessibilidade? Como é que a gente pode transformar o ambiente em mais acessível? Se eu for elencar das acessibilidades, né? Todas elas, a mais importante é atitudinal. A gente não pode esperar de uma sociedade que nunca se preocupou em acessibilidade arquitetônica de que tudo seja perfeito, né? Mas a partir do momento que eu tenho pessoas dispostas a fazer aquele negócio acontecer, ou que isso seja o menos, né, impactante na vida daquela pessoa e o mais natural possível, as coisas fluem. Eu estava vindo para cá e eu vim com um motorista que eu nunca tinha vindo, né? E eu falei para ele assim, tudo bem para você me ajudar a entrar no carro? Aí ele falou, tudo, só não sei fazer. Aí ele falou, mas você me ensinar, tá tudo bem, né? E aí foi ótimo, porque isso, ele né? foi, ele me ajudou e a gente entrou. E na hora de sair aqui, parecia que ele já sabia fazer isso há muito tempo. Então, essa abertura ao querer aprender junto e a fazer é muito mais importante do que a acessibilidade. Eu não preciso de um carro onde eu não preciso descer da cadeira, adaptado, incrível. Eu preciso de pessoas dispostas a querer fazer aquilo que para a vida fluir. Então, se a gente tem acessibilidade atitudinal, a gente já tem metade do jogo ganho. Óbvio que a acessibilidade arquitetônica é importante, comunicacional é importante, se eu tiver todas elas juntas é maravilhoso, mas se a gente esperar isso acontecer, a gente não inclui, né? Então, a atitudinal é que depende da gente, de mais ninguém, não dá para pôr a culpa no outro, sabe? Acho que você trouxe muito para mim que a acessibilidade tem muito a ver com as relações humanas, né? Efetivamente, né? Então, acho que ela vem de maneira prioritária. Como assim, para você, né? E aí, me usando de exemplo, né? Como é que você acha que eu posso me preparar, posso agir da melhor maneira para tornar o ambiente mais acessível, principalmente no olhar de relações humanas? Se você fosse dar assim, dá umas dicas pra gente, né? A primeira coisa é você entender as necessidades daquela pessoa. Ouvir, né? A gente tem muito uma necessidade de se antecipar pelo outro. Então, vou deixar tudo pronto pro outro. Mas a gente não ouviu nem a necessidade daquela pessoa, nem entender como ela funciona, se faz sentido para ela ou se não faz. Então, acho que a primeira dica é a conversa, é a naturalização, é o perguntar da deficiência, entender como funciona, o que é bom para ela. Às vezes a gente se pega em situações que as pessoas falam assim, não, uma vez eu já empurrei um cadeirante, eu sei como funciona. Falou, não, a pessoa empurrou a cadeira. A pessoa que está sentadinha em cima dela é outra pessoa. Sim. Com outro ponto de equilíbrio, com outros medos, com outras necessidades, com outras, né, manias, inclusive. Então, é importante você perguntar para a pessoa, primeiro, se ela quer ajuda, ou se ela... Sim. Depois, como é que eu posso te ajudar se ela disser sim? Porque se ela disser não, respeita. A gente projeta na pessoa com deficiência, muitas vezes, o alvo da boa ação do dia, né? A gente fala assim, eu vou ajudar. Eu vou fazer, porque aí eu me sinto bem. A gente se sente bem toda vez que a gente ajuda, mas nem sempre a gente precisa ser ajudado. Então, às vezes, eu gasto mais tempo justificando o meu não, obrigada, do que eu falar, tá bom, ajuda que tá tudo certo. Isso é uma invasão de privacidade. No fundo, você gasta uma energia, né? Então, eu lembro que teve uma vez que eu estava no mercado, olhando para a prateleira de sabão em pó, sabe aquele cálculo, pacote mais econômico, que vale mais a pena? Eu estava lá fazendo conta, olhando para cima. Na verdade, eu não alcançava o sabão em pó, mas eu estava só fazendo conta naquele momento. De repente, minha cadeira começou a andar. Aí eu falei, tô tonta, né? Tô com labirintite. Quando eu vi, era uma senhorinha atrás de mim. Eu tô te levando lá, tá? Fica tranquila. Falei, mas lá onde? Falei, lá onde que eu não pedi nada? E aí eu falei, tá bom? Eu falei, e era uma senhorinha bem idosa. Aí ela me levou até a ponta do corredor. Eu falei, aqui tá ótimo. Mas tá bom mesmo, minha filha? Senão eu fico com você. Eu falei, tá ótimo. Aí eu esperei ela ir pro corredor dela e voltei pro meu sabão em pó.
Se ela tivesse me perguntado, você precisa de ajuda, eu ia falar, sim, pega o pacote lá em cima pra mim que eu não alcanço, olha que simples. Aham. Ela ia ajudar de qualquer forma, mas de uma forma muito mais assertiva do que simplesmente tomar atitude. Com Então, certeza. muitas vezes, a gente atravessa pessoas cegas na rua sem perguntar, a gente empurra a cadeira, né, sem pedir autorização, na boa intenção. Então, a dica é sempre pergunta para a pessoa. Pergunta se faz sentido, se ela precisa, e ouve a resposta, Uhum. que é o ponto 2, né? Sem questionar também, né? Porque se a pessoa falou, agradeceu, disse não, é porque naquele momento não precisa. Não precisa, e pode ser não precisa por N motivos, tá? Sim. Porque não precisa mesmo, porque ela já sabe fazer de outro jeito, porque ela tá tentando se provar, dependendo do momento da vida dela. Certo. Se ela tá se reabilitando, ela tá se testando e se descobrindo, e ela quer tentar até o limite, e tá tudo bem, Uhum. tem que respeitar. Sim, claro. Então, independente do porquê do não, tá tudo certo. Se coloca à disposição, ó, tô aqui se você precisar, né? Então, eu acho que para uma convivência bacana é o ouvir. E no final das contas, é o relacionamento de ser humano para ser humano, né? Sim. Uhum. Teoricamente, quando você conta e você fala, eu fico pensando assim, é tão simples, né? A gente, se eu É. tiver parada na rua, alguém pegar na minha mão e sair me levando, né? Então, assim, não tem porquê, de fato, a gente não fazer ou não ajudar alguém sem, de fato, perguntar. Parece tão óbvio, mas, de fato, a gente vê isso o tempo todo, talvez já até cometeu isso, achei, assim, excelente. Olhando um pouco do viés de empresa, né? Como é que as empresas podem trabalhar para ampliar essa inclusão, para ampliar o diálogo, né? O diálogo dentro da empresa e que realmente seja uma questão natural, né? Um número de colaboradores ali com deficiência? Acho que tem vários pontos importantes aqui. O primeiro ponto é, a gente precisa fazer com que as pessoas com deficiência se sintam pertencentes àquele espaço. Uhum. Como qualquer ser humano se sente pertencente, se sente melhor, as pessoas com deficiência precisam acreditar lá que elas estão lá porque elas são profissionais que agregam, Sim. que estão lá fazendo com que, de fato, a presença delas faça a diferença no resultado da empresa. Uhum. Se eu tô lá por conta da cota, eu sou o número 341 da cota, eu vou me comportar como cota, né? Então, acho que isso é o mais importante, a pessoa se sentir pertencente. A partir do momento que isso acontece, ela vai entregar o melhor dela, ela vai fazer o melhor dela, ela vai ter tranquilidade para dizer o que ela precisa, o que ela não precisa, o que ela consegue ou não consegue, negociar, Sim. né, com o gestor e com o time, coisas que façam mais sentido. Mas enquanto isso não acontece, eu sou um número, eu preciso me garantir aqui, porque meu salário precisa cair na conta no final do mês, eu não posso ser mandado embora, então eu não vou dar trabalho, não vou pedir nada, não vou fazer nada, isso não é uma cultura de inclusão. Então, a primeira coisa é a gente ter esse espaço. O segundo ponto é a gente entender que essas pessoas vêm de um lugar, muitas vezes, de não privilégio. Uhum. Né? Então, quando a gente tem dados, por exemplo, que 40% das escolas no Brasil hoje não tem o mínimo de acessibilidade, a gente cobrar que as pessoas tenham formação ou qualificação, ou milhares de cursos, é um pouco desumano quando eu não entendo um cenário que eu não tenho banheiro, eu não tenho rampa, eu não tenho um intérprete de Libras na sala, um ledor. Então, quando eu entendo isso como gestor, ou como um RH, e eu vou fazer um processo de entrevista, e eu foco muito mais nas habilidades comportamentais do que técnicas, eu consigo enxergar além da deficiência do que eu não tenho. Né? Então, quando a gente fala de inclusão de pessoas com deficiência especificamente, olha mais para as possibilidades e menos para as limitações. Porque as pessoas precisam só de uma oportunidade para provar o seu potencial, ou até para se desenvolver, para estudar, para crescer, enfim. Então, olhar para a sociedade que a gente vem e entender que 80% das pessoas com deficiência vêm de um estado de vulnerabilidade social e econômica. Sem acesso à educação, eu brinco, né, entre 4 paredes e com a vizinha fofoqueira do lado dando palpite na vida dela, dizendo, olha, você não vai conseguir, isso não é para você, né? Então, quando ela chega numa empresa grande, ela fala, cara, já conquistei muito mais do que eu imaginei um dia conquistar. Tá tudo bem. E ela se acomoda. Então, acho que este acomodar não pode acontecer e tem muito da cultura. E o outro é a naturalização mesmo, que foi início da nossa conversa. Eu só vou conseguir naturalizar a hora que eu levo informação para as pessoas o tempo todo. Eu não posso fazer uma palestra, uma semana da diversidade, porque as pessoas têm muitas dúvidas. E a partir do momento que você tem o maior número de pessoas com deficiência na empresa, isso naturalmente acontece, né? A informação gira mais, você tem mais informações, você troca mais, você aprende mais, né? E a partir do momento que essas pessoas não estão lá, por exemplo, não adianta dar um treinamento incrível, sair da sala e não esbarrar com ninguém para colocar isso em prática. Sim.
Então, eu preciso sair da sala, esbarrar com uma pessoa cega e falar, vou colocar em prática, Uhum. vou me desafiar, vou fazer o negócio acontecer. Então, é juntar, óbvio, o acesso ao conhecimento e as informações através de treinamentos, de workshops, de conscientizações, enfim, Uhum. o nome que a gente quiser dar, e a convivência, porque a hora que fica ali no outro lugar a convivência, né? Ó, vai buscar, vai lá numa ONG, não vai funcionar. Uhum. Então, as pessoas precisam estar dentro de casa. E o mais importante de tudo é não esperar tudo estar pronto. Porque se a gente for esperar tudo estar perfeito, para ninguém sofrer, não vai rolar inclusão, né? É verdade. E aí, com a sua experiência toda, né, que você tem, né, de mercado, enfim, compartilha pra gente, assim, quais são os cases de sucesso que você viu quando a gente fala em inclusão? Olha, acho que os principais cases de sucesso são casos que as pessoas se permitiram arriscar nesse processo, Uhum. né? Então, a gente desafia muito as empresas, por exemplo, a abrir vagas para cargos de liderança. Uhum. A gente fala, cara, tem muita gente boa com deficiência no mercado, que às vezes opta por uma carreira de empreendedorismo sem querer empreender, porque Uhum. não consegue posição dentro do mundo corporativo. E aí a gente desafia as empresas, né? O ano passado a gente começou com esse movimento. A gente conseguiu fazer uma vaga de liderança o ano Uhum. passado inteiro, Nossa. de mais de 400 vagas que a gente trabalhou ano passado. E esse ano, em 4 meses, a gente já fez 2, Nossa, né? excelente. Aham. Então, acho que a gente vai começando a criar um lugar que, a hora que eu coloco um gerente de marketing numa empresa, numa multinacional, esse cara vai contratar outras pessoas com deficiência. Ele vai mostrar. É. E ele vai mostrar também para as A outras roda vai girando, pessoas. né? Que pode ser. A gente dá muito treinamento para alta liderança. Uhum. E não foi uma ou duas vezes que isso aconteceu, de líderes de empresas se libertarem. A gente brinca, né? Sai do armário da deficiência ali, no meio do treinamento. Assim, olha, eu nunca contei, mas eu tenho uma prótese. Eu nunca contei, mas eu não escuto. Eu nunca contei, mas Nossa, eu não enxergo de um olho. que demais. E você fala, cara, por que você nunca contou até Aham. hoje? Ah, porque eu achei que as pessoas iam me julgar, porque eu me senti seguro pela O primeira ambiente seguro vez. é muito importante, né? É isso. Então, o ambiente de segurança psicológica ele é necessário para a inclusão acontecer, né? Então, os cases de sucesso, eles vêm da gente se arriscar, de questionar o status quo, sabe? Uhum. Quando a gente consegue provocar as empresas a falar, tá tudo bem, a gente tá aqui para dar o suporte, arrisca, Uhum. vai, traz para dentro, escuta a pessoa. Não fica, aqui não dá, aqui vai ser assim, nunca deu certo, porque senão a gente não vai incluir. Né? Então, acho que os grandes cases de sucesso que a gente tem é focado na formação da pessoa com deficiência, porque a gente tem uma galera sem formação. Uhum. Então, e a gente faz isso com muitas empresas, forma as pessoas para que elas possam trabalhar com mais conhecimento técnico. E a provocação agora que a gente está migrando para isso, de trazer mais pessoas com deficiência para os cargos de liderança, para que a gente consiga equilibrar e fomentar que eles contratem outras pessoas com deficiência. Sensacional, sensacional. A gente já está indo para os nossos finalmente aqui. Tem algum tema, alguma coisa que a gente não tenha falado, que você fala assim, isso aqui acho que é importante a gente deixar de recado final? Você tem alguma coisa que queira colocar que a gente ainda não colocou? Eu acho que para qualquer pessoa que não tem deficiência, que nunca tenha convivido com uma pessoa com deficiência, assim, para fazer inclusão, a gente brinca que são 4 letrinhas, que é uma dica de verdade, Uhum. né? Que é D de disposição. A gente vai precisar estar disposto Sim. a querer fazer isso. Né? Enquanto tá no vizinho, na televisão, é muito fácil. Agora, quando tá ali com a gente mesmo como colega de trabalho, não precisa ser o gestor dessa pessoa, mas como colega de trabalho, duvidar da capacidade da pessoa, por que eu tô duvidando? Se questionar mesmo em relação a isso, sabe? Então, é disposição para querer fazer essa relação dar certo. Buscar informação, então, ir de informação, Uhum. né? E cuidar dessas informações, porque tem muita informação ruim no mercado, né? Então, hoje, com as redes sociais, com esse volume, tem muita informação que ainda corrobora para uma exclusão e não para uma inclusão. Então, buscar informações corretas e de fontes seguras, mas se munir de informações. C, de convivência, né? Conviver. Kátia, mas eu não conheço ninguém. Vai nas redes sociais, se conecta com as pessoas com deficiência, escuta o que essas pessoas têm para dizer. Eu não vou conviver na escola, mas eu vou conviver no ambiente libertário. Tá tudo bem, desde que eu comece a trocar com essas pessoas e entender um pouco da vida delas. E o último, que é o essencial, é a atitude. Não dá para eu falar que eu vou incluir a partir de hoje se eu não mudar a forma como eu ajo, né? Então, beleza, a partir de hoje, o que eu posso fazer de diferente para me desconstruir em relação a isso? Porque o processo de inclusão é um processo de desconstrução.
da parte do outro e da nossa, Uhum. né? Eu brinco que todos nós somos capacitistas em desconstrução a partir do Verdade. momento que a gente está disposto a se desconstruir. Porque se a gente fala que a gente quer fazer e não se arrisca, a gente não vai fazer. Eu lembro muito que uma vez eu duvidei da capacidade de um amigo meu que é cego de botar cerveja no copo. Aí o garçom parou e botou a cerveja, os 3 copos perto dele. E eu falei, nossa, vai cair tudo. Porque eu, Kátia, eu sempre derramei o colarinho. E eu fui extremamente capacitista. E Sim. como é que uma pessoa com deficiência é capacitista, né? Porque a gente não tá no lugar do outro. Não é aquela a sua realidade, Não né? é a minha realidade. É. E aí, esse meu amigo foi lá, colocou os 3 copos, serviu perfeitos, os colarinhos lindos. Falei, cara, deve ter uma técnica. E eu perguntei pra ele, falei, tem técnica, amigo? Porque de boa, eu achei que ia vazar. E ele falou, tem. Você vira o copinho, quando esse dedo ficar gelado, você torna o copinho reto e fica perfeito. Falei, sensacional, nunca mais derrubei o colarinho da cerveja. Aprendeu também. Eu aprendi. Então, essa disposição de você ter a atitude de não saber, de querer aprender, de testar, de se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, eu acho que é o principal caminho para a inclusão acontecer. Muito bom, muito bom. Kátia, obrigada. Imagina, Foi eu que excelente. agradeço. Assim, é muito bom saber que você é uma referência para pessoas com deficiência, que elas podem identificar em você como uma referência e continuarem batalhando, serem grandes realizadoras, porque todas são e podem, né? Todos nós podemos ser grandes realizadores. Acho que isso é muito importante, foi um recado super importante que a gente saiu daqui de hoje. Eu só tenho muito a agradecer. Eu que agradeço. E aí, gente, só para lembrar, né? Então, a gente tem vários outros episódios dessa série. Isso aqui é uma série, né, sobre diversidade. Tem sido excelente trabalhar com ela e conversar com tanta gente boa. E os demais episódios da série estão disponíveis no YouTube e no Spotify. Muito obrigada a todo mundo, gente. Até mais. Tchau, gente.